Dando continuidade ao nosso vídeo anterior, pegando bem no ponto onde eu parei, onde Dom Boaventura explicava que é muito perigoso os ambientes religiosos que se fomentam a histeria coletiva, os êxtases, os transes, as visões, etc, etc. Eu queria deixar um recado especial para os carismáticos. Se servir para outros movimentos, outras ocasiões, façam bom proveito do que eu vou dizer, mas especialmente aos carismáticos. Pelo amor de Deus, não fomentem mais esse ambiente de curandeirismo, não é? De que Deus vai te curar hoje, você já está curado. Sinta que Ele vai te libertando agora. Gente, não tem como sentir isso. Ou melhor, não é cientificamente preciso você dizer para uma pessoa que, com toda a segurança, ela está curada. Eu, pessoalmente, eu sou testemunha de um caso de que a pessoa tinha uma doença gravíssima, muito grave, e ela foi buscar ajuda na renovação, que na verdade, se eu não me engano, ela já frequentava a renovação. Então já era, digamos assim, cria da casa. E um padre, muito famoso num grupo adolescente aí, grupo modinha, um padre muito ativo nesse grupo, ele pessoalmente foi lá exorcizar essa pessoa, uma moça, e deu ela como curada. Disse que ela já estava curada da enfermidade, que ela não precisava mais se preocupar. Os sintomas que ela tinha desapareceram desde então. Ela acreditou-se curada, abandonou o médico e morreu. Morreu, simplesmente. Lamentavelmente morreu. Quem que responde pela morte dela? A Igreja Católica? Não, não é certo. O padre? Acredito eu que seria... É complicado, né? Discutir canonicamente, juridicamente, se o padre tem culpa ou se ele não tem. Mas vocês entenderam a atmosfera da gravidade do que eu estou falando, né? Então, não trate das doenças das pessoas como se fosse algo que está na mão de vocês ou na sua intercessão. Está na mão de Deus, Ele vai curar se Ele quiser. E se Ele quiser fazer um milagre naquela pessoa de cura, Ele não vai te avisar disso, tá ok? E quem vai dizer se a pessoa foi curada não é você, é o médico. Então, perante um doente, não coloque a mão na testa, não façam gritaria, não faça dança, não faz enormes cantorias ao redor da pessoa. Evitem, ok? Deixa o doente no hospital, faz uma visita de vez em quando, mas assim, levem paz para essa pessoa, tranquilidade, e não sugestão, não ideia plantada. Está ok? Bom, como eu anteriormente já falei dos exorcismos, o fato de se exorcizar pessoas que não estão possessas, de fato, é gravíssimo. E tantas outras que assistem a uma sessão de exorcismo passam por um fenômeno de impressão muito grande. Por exemplo, quando eu estou fazendo demonstrações frequentemente com uma pessoa em público, né, colocando ela em transe, é muito comum que uma ou duas pessoas presentes, circunstantes ali, entrem em transe também só por terem assistido. Simplesmente porque imaginavam que o que eu estava dizendo era com elas, ou se impressionam com a pessoa simplesmente prestando atenção na mão da outra. É simples, isso aqui é simplíssimo, não tem nada demais, não tem nada de impressionante, mas naquele momento elas se impressionam. Do mesmo modo que assistir um exorcismo, ler livros impressionantes de exorcistas, também contribuem para, no mínimo, pequenas perturbações mentais. Eu estou cansado de tratar pessoas que leram livro de relatos de exorcistas, no meu entender, absolutamente responsáveis, sem entrar no mérito se o caso que eles tratam é verdadeiro ou falso, mas isso não se dá a qualquer um, porque normalmente quem gosta muito dessa literatura são pessoas muito sugestionáveis. Algumas vão buscar uma ajuda, tirar uma dúvida, na verdade. Ah, será que o que eu tenho é o demônio? Não sei, tal. Pega o livro para tentar ter alguma certeza e, claro, já que nesses livros tudo é demônio, ela acha que ela também está possuída. E, graças a Deus, eu tive a alegria de tratar muitas dessas pessoas sem usar método nenhum que não seja da conversa. Mostrar ali as inconsistências dos livros, né? Às vezes fazer um relaxamento neuromuscular. Gente que via a luz acender e apagar. Gente que tinha pesadelo toda noite. Simplesmente por isso pararam de ter, né? Uma leitura pouco recomendada. Citando um exorcista responsável, um exorcista de Tarimba, grande teólogo, o padre José de Tonquedec, abramos aspas, o exorcismo é cerimônia impressionante, que pode atuar muito eficazmente sobre o inconsciente dos doentes. As conjurações contra o demônio, as aspersões de água benta, a cerimônia com estola,
os frequentes sinais da cruz, etc. São atos bem capazes de despertar no psiquismo já débil a mitomania diabólica em palavras e ações. Quem chamar pelo diabo, o verá. Não a ele, mas a seu simulacro composto segundo a ideia que dele tiver o doente. Assim, alguns padres, pela prática inconsiderada e imprudente do exorcismo, criam, confirmam, fomentam os desequilíbrios que queriam suprimir. Então vocês vejam muito bem que o padre José de Tonquedec coloca assim na conta do exorcista e da maneira como ele aplica os exorcismos as enfermidades mentais que acometem os supostos possessos. Como bem já diria uma cláusula do Rituale Romano, exorcista nevagetur in multiloquio, aut super vacaneis vel curiosis interrogationibus. Traduzido para o português diz mais ou menos o seguinte: exorcistas, não se delonguem em fazer perguntas curiosas, em conversar com o possesso, sobre os demônios, e etc, etc, etc. Né? O Rituale já previa este perigo. E na realidade o que a gente tem com os livros de exorcistas atuais são assim, diálogos intermináveis, às vezes de dezenas de páginas, de conversando com o demônio, pergunta como é o inferno, como que ele entrou lá, isso, aquilo, e origina várias fábulas, várias novelas. Que a pessoa impressionada, né, pelo que eu chamo de psicologia da surpresa, lê lá e já vai com aquela mentalidade. Onde que isso se aplica na minha vida? Para já começa a ficar paranoica. Para encerrar essa parte 2 do nosso vídeo, eu recorro novamente àquele capítulo do Dr. Osmar Andrade Faria, onde ele vai falar de hipnose na religião e também onde ele vai tratar de hipnose na religião e, por fim, fazendo aí a alegria dos espíritas, cita o ambiente católico. Dizíamos no início deste artigo que o espiritismo, à parte o seu problema de ordem religiosa, que não queremos analisar, constituía um dos graves perigos da aplicação da hipnose. E agora pensamos poder voltar ao tema. Indubitavelmente, aquilo que se faz nas reuniões de incorporação espírita, seja as do chamado baixo espiritismo ou quimbanda, seja a do espiritismo de terreiro ou umbanda, seja, enfim, a dos centros kardecistas, nada mais é que sessões de auto-hipnose comandadas por leigos, dirigidas por leigos e sem qualquer orientação científica e fisiológica. Ali, sim, pela exploração desordenada dos fenômenos hipnóticos de base cortical, agindo sobre indivíduos pré-psicóticos, se promove o desencadeamento de neuroses e desequilíbrios da estabilidade neuromental. Não que seja esta a intenção dos dirigentes e frequentadores de tais reuniões. O autor reconhece a boa intenção dos espíritas e até eu mesmo reconheço, tanto quanto a dos católicos. Nesse ponto não há diferença. Reconhecemos na grande maioria um honesto propósito de servir e ser útil, mas falta-lhes, e não lhes cabe culpa por isso, o melhor conhecimento da arma que têm nas mãos e não sabem manejar. Daí a insubsistência e a volatilidade das curas que realizam. Quando sói cair-lhes nas mãos um paciente portador de distúrbios que se beneficie das sugerências hipnóticas, não há por que negar-lhes o mérito da recuperação, assim como tantas e tantas curas são atingidas nas histerias católicas através da sugestão. Tantas doenças que entraram por sugestão saem por sugestão também, não é? O erro exatamente estaria quando, por exemplo, um padre Marcelo Rossi, num vídeo famoso na internet, está lá celebrando a missa dele, orando em língua, se eu não me engano, e uma mulher grita como se estivesse possessa na assembleia. E ele já dá o sinal de exorcismo ali mesmo. Sem nem ver a moça, sem nem saber qual é o caso dela, já dá como demônio. E nesse momento, como ela está suscetível, ela está com o inconsciente aberto, ela está em transe, ao invés de ela ter sido examinada, né, e ter uma boa compreensão daquilo que ela sofreu, ela recebe a sugestão direta do padre, que é: você está com o demônio mesmo, pronto e acabou. Quando acontece o contrário, infelizmente, falta-lhes a noção do limite e da distinção, e então o paciente recebe o indispensável malefício de uma caridade contraproducente. O mesmo poderemos acrescentar, ao fim deste artigo, sobre os chamados milagres observados em comunidades católicas, e que, obedecendo aos mesmos princípios, se bem que, isentos dos malefícios do espiritismo quanto ao desencadeamento das psiconeuroses, conduzem aos mesmos resultados finais. Olha, eu posso simplificar aqui, ou melhor, exemplificar o que o autor diz, assim, dessa forma. A escrita é um automatismo, mas assim, adquirido com muito esforço, não é? Primeiro a pessoa aprende a escrever algumas linhas,
Depois ela transforma em letras. Aqui eu falo da infância. Quando o médium psicógrafo começa a fazer isso, é a mesma coisa. Ele não sai, muito raramente ele sai escrevendo com uma caligrafia legível, uma carta do além, ou seja lá do que for. Né? Às custas de muito treino, ele começa a aprender do zero como se fosse uma criança. Do zero ou quase do zero. O carisma de línguas, na renovação carismática, é muito menos profundo e muito menos difícil de se fazer. Por quê? Blá, 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 blá é o que você nasce fazendo. Qualquer um sabe abrir a boca fazendo qualquer balbucio. Com palavras que não formam uma semântica, não apresentam semântica, não formam sintaxe com absolutamente nada. Então, dizer blá, 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 ainda mais sendo forçado para fazer isso, qualquer um faz. Então, naturalmente, não exige tanto do inconsciente. Né? Basta que a pessoa esteja emocionada que isso sai naturalmente. E por essa razão mesmo, pelo trabalho que se tem em cima dos médiuns espíritas, o autor diz que no espiritismo ocorre de uma maneira muito mais grave, muito mais profunda do que no catolicismo. O ambiente de unção religiosa, a crença fervorosa nos poderes miraculosos de um taumaturgo, entenda-se santo, né? Santo que cura, santo que faz milagre, de uma imagem, de uma água, criam na coletividade devotada um clima propício ao estado geral de auto-hipnotização. E não há dúvidas que certos paralíticos andam, que certas dermatoses se curam, que alguns cegos conseguem ver. Pena que tais curas sejam temporárias e nunca se consegue acompanhar nem divulgar, o que seria sem dúvida vantajoso, o resultado remoto dessas curas. Antes que se levante qualquer suspeita sobre o autor, pelo que eu pude ler no livro, ele é ateu. Ele é bem materialista e ateu. O que traz até um certo valor, né? Um certo sabor de imparcialidade nas coisas que dizemos sob as palavras dele. Bom, é basicamente isso. Perguntas, sugestões, dores de cotovelo, deixem aqui. À medida do possível vou respondendo, ou não. Enfim, vejo vocês no próximo vídeo. Um fortíssimo abraço, salve Maria e até a próxima.